Chamar os nossos painelistas aqui na frente. Eu vou pedir que o André, o Raul e o Ficre venham, cheguem aqui, possam ir se posicionando. E eu vou fazer uma breve introdução para que a gente possa ficar todos na mesma página para esse momento tão importante, tão precioso desse painel que a gente vai fazer aqui. Vai aparecer algumas imagens aqui, eu queria que você pudesse ver essas imagens, porque a minha introdução passa por aqui. Este lugar fica a 40 quilômetros daqui, é um sítio que foi doado por um membro, dois membros da nossa igreja. Não sei se tem mais fotografias aí, essas são fotos da estrutura física. Agora a gente está limpando para fazer paisagismo e fazer a pavimentação, porque a parte interna está pronta, a parte externa está pronta. Esse lugar aqui vai se chamar hangar. Nós temos a nossa estrutura, isso, pode louvar a Deus por isso mesmo. A nossa estrutura de novas gerações aqui, porque nós estamos no aeroporto, chama hangares, de 0 a 12 anos. E a visão nossa é preparar essas crianças para alçar os voos que Deus tem. Esse hangar aqui é o nosso hangar jovem, é um lugar que foi investido praticamente aqui, eu acho que cerca de 2 milhões de reais, em ofertas que foram feitas por essa igreja, membros desta igreja. E esse lugar está sendo preparado para ser um centro de formação, de treinamento para jovens, para enviarmos jovens. Capacitar, a nossa visão lá é poder envisionar esses jovens com a missão, colocá-los de frente com a missão. Essa transição da fase do ensino médio para a universidade, ou mesmo estando na faculdade, a nossa visão ali é um treinamento que vai acontecer em 4 etapas, projetos de finais de semana, projetos de 15 dias, projetos de 6 meses, e nós vamos chegar ao projeto de 1 ano e depois provavelmente de 2 anos. E o nosso propósito é realmente despertar jovens nessa fase universitária, para que eles entendam que não importa a vocação, né? E quando a gente fala de vocação, falando de vocare, a voz que Deus deu para eles influenciar o mundo. E de realmente envisionar a nossa juventude a não ter medo de usar a sua voz, usar a sua vocação. E poder entender que ele não precisa ser um pastor ou missionário para usar a sua voz. Do contrário, onde quer que ele esteja, ele precisa ser um discípulo proclamando Cristo, comprometidíssimo, sendo o melhor profissional possível, para que a voz dele seja mais audível ainda, para que ele tenha mais autoridade. Então, a visão é essa, envisioná-los, colocá-los diante da missão. Depois capacitá-lo, enraizá-lo, para que ele não seja enviado sem raízes, porque ele vai enfrentar fortes ventos aí na sociedade. E aí depois poder realmente dizer que eles podem, daqui aos confins da terra, fazer discípulos através da sua profissão, da sua vocação, com a sua voz. Então nós estamos com esse projeto estrutural pronto, e o projeto todo, que aí é o trabalho, sendo coordenado aqui, para a glória de Deus, pelos nossos pastores, não é? O Raul vai ser o nosso guardião desse projeto, junto com André e Raul. André, nosso pastor de jovens aqui. O Raul, que é um venezuelano, que vive aqui há 10 anos, 12 anos, 11 anos, e que é nosso pastor aqui também, e pastor de adolescentes. São homens tão preciosos para a nossa equipe, para a nossa igreja, nós amamos muito. O André, sexta-feira, junto com o PH. PH, chega aí, PH. Aparece aí, dá a graça da sua presença. Não, aparece, PH. PH aparece. O PH, casado com a Raíssa, pai de 2 filhos, um bebê de 1 mês, 20 dias, 1 mês. Obrigado, PH. Só queria mostrar teu bigodão mulato.
Ele tem uma cor bonita de jambo assim. É demais. Não precisa tomar só esse cara, rapaz. É lindo demais. Obrigado, PH. E um sorriso muito bonito, hein? Agora pronto, ele se enterra. Eu queria dizer para os pastores que estão aqui da nossa alegria, porque tudo que nós estamos vivendo aqui é um favor de Deus, e Deus tem nos dito isso. Quando nossa igreja tinha 48 pessoas, em 2001, eu e Martinha chegamos aqui, Martinha tinha 29 anos, eu tinha 29 anos, Martinha tinha 23 anos. Nós tínhamos sido pastores por 5 anos em Curitiba, uma mega igreja, e Deus nos enviou para o Rio Grande do Sul para assumir aquela igreja de 48 pessoas naquele tempo. E quando Deus nos enviou para cá, Ele nos deu uma visão. E nós estamos vivendo debaixo dessa visão. Essa visão dizia que jamais que nós seríamos uma igreja missionária. E que nós não iríamos viver aqui sem uma equipe. E Deus tem acrescentado à nossa igreja um time de pastores, homens de Deus. Aqueles que têm entrado aqui para facilitar a gente. São pastores que caminham conosco há 19 anos, 18 anos. Todos eles foram enviados agora para os nossos 4 campos. São pastores com o mesmo DNA. Ele, a esposa, seus filhos cresceram aqui. Alguns deles nós vimos namorar, noivar, casar. Participamos do casamento, do nascimento dos filhos. Como o Ficre falou, a parte do envio dói. Emocionalmente dói muito. Mas espiritualmente é uma alegria tremenda. Eu não sei se é bem isso. Eu e Martinha temos 2 filhas, de 21 e 19 anos. Estou de olho, estou muito de olho. Daqui a pouco elas serão enviadas para formar a família delas. Eu tenho certeza que vai ser uma dor emocional tremenda, mas eu tenho certeza que será uma grande alegria também. Se for no Senhor, né? Se for do Senhor. Nossa dor, ela tem sido superada pela alegria de que nós estamos debaixo de uma visão do Senhor. Ele tem sido lindo ver os nossos filhos, né, sendo enviados para a glória de Deus e a multiplicação que tem acontecido. Nós não podíamos deixar de fazer esse bloco sobre invadir as universidades, invadir as escolas, porque esse é o nosso foco. Porque nós fomos tímidos como igreja, as universidades foram nominadas nos últimos 18 anos. E nós estamos comprometidíssimos aqui com a nova geração. A oração que o Ficre fez aqui, dizendo, olha, vocês têm uma igreja. Eu queria ressaltar isso aqui para você, pai, para você, mãe. Nós vamos dar as mãos para você, que é o discipulador dos seus filhos, para preparar os seus filhos para enviar para as universidades, para as escolas. Nós não podemos deixar que eles entrem lá como quem eles estão com medo. Nós precisamos realmente fazer deles protagonistas dentro desses universos. E você, pai, nós juntos, de mãos dadas, queremos ver a glória de Deus enchendo realmente, como você falou, Fica, as universidades aqui. Então, obrigado por você ter vindo aqui nos inspirar. Obrigado mesmo, porque realmente são 82 nações alcançadas por meio da Every Nation, através dessa visão de entrar nessas nações com universidades e plantar igrejas através de universitários. Então, nós estamos dentro de um movimento de Deus, dando as mãos a vocês. Então, quero pedir que o Raul dê as boas-vindas, o André, e aí a gente vai, fique para as perguntas aí, para o painel, porque nós estamos aqui mais para abraçar você, viu? É você que vai responder tudo aí para nós. Boa tarde, gente. Eu sou o Raul. Oi, Raul. Boa tarde, eu chamo André. Oi, André. Nós temos uma série de perguntas que foram feitas. A gente percebeu algumas de estudantes universitários, outras feitas pelos pais.
A gente vai começar com duas perguntas, tá? Uma desde o ponto de vista do estudante universitário e outra desde o ponto de vista do professor, tá? Então, a faculdade, a universidade é um lugar de bênçãos, mas também de desafios. E a primeira pergunta que nós queremos fazer para vocês: como conversar quando universitários têm mais conhecimento que você e fazem perguntas difíceis? É uma pergunta difícil. Olá. A pergunta é quando um universitário que tem mais conhecimento que eu faz perguntas difíceis. O outro. O outro, claro, eu sei. Claro. Essa é sempre uma excelente oportunidade para mostrar a sabedoria e o amor de Jesus. Até agora, eu pessoalmente, e assim equipamos a nossos líderes, nunca contesto uma pergunta que não sei. Não pretendo saberlo todo. Então, realmente, eu sempre digo, essa é uma excelente pergunta. Me dá uma semana para estudar e vamos falar a semana que vem. E essa semana tenho tempo para orar, para clamar a Deus, para chamar a equipe de oração do meu grupo de vida, orar por esse estudante. E a semana que vem eu compro o almoço dele para responder a pergunta. Isso que eu faço. Tércio, tem algo para acrescentar? Eu sempre entendi que a vulnerabilidade aproxima e o orgulho afasta. Em toda a minha história de vida, eu já me vi várias vezes diante de situações que eu não tinha resposta. Mas nunca me senti menos em dizer, olha, eu não pensei sobre isso antes. E isso sempre abriu portas para uma segunda conversa. Que a gente, mantendo o coração honesto, íntegro e vulnerável, a gente mantém a pessoa próxima do nosso coração. Porque para mim, embora nós vamos trabalhar muito dentro da universidade com a mente, o que vai abrir as portas vai ser o coração. E eu acho que se a gente tem um coração, a gente consegue chegar na mente também. Amém. E sempre diferenciar, né? Que há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria, né? A pessoa pode ter muito conhecimento, mas é o Espírito de Deus que vai dar sabedoria para você dar boas respostas frente a perguntas difíceis. Amém, glória a Deus. Tem um autor que diz que o amor é a apologética final. Amém. Então, quando a gente está ali diante de uma situação difícil, o amor é a resposta final, né? Talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu tenho todo o amor que ele precisa, que é Jesus Cristo, né? Seguindo a pergunta do Raul, pastor Ficre, nas universidades existem muitos professores que ensinam de forma que confronta os princípios cristãos e segue uma linha ideológica bem diferente da nossa. Como nós podemos ser luz sem gerar conflitos desnecessários e preparar os jovens para lidar com essa situação sem se afastar da fé também? Qual foi a última parte? Como podemos ser luz sem gerar conflito com os professores, preparar os jovens para lidar com esse conflito sem fazer com que o jovem se afaste da fé? Como lidar com isso? É uma excelente pergunta. Na verdade, se você assistir um filme de Deus Não Está Morto, trata disso. Trata de um universitário que tem um conflito com seu professor, porque o professor quer que ele afirme que Deus morreu e ele diz, não posso afirmar isso. Mas se eu vi no filme, assistiu bem no filme, ele não confronta o professor, ele é firme na sua posição, mas com respeito. Em espanhol tem uma palavra que diz respeito guarda respeito. É muito possível que vamos ter confrontação de ideologia, mas sempre temos que manter um espírito dócil, respetuoso, reconhecendo que este professor ha estudado, que tem uma posição de autoridade, mas eu sou parte da equipe que tem autoridade maior, porque sou parte da equipe de Jesus. Então, responder com respeito
e firmeza à vez. E estar disposto, e perdão se isso não é popular, mas é a realidade, estar disposto a viver com as consequências. Os primeiros cristãos viveram com as consequências de estar firme na sua fé, que foram perseguidos e até perderam a vida. Graças a Deus isso não passa no nosso mundo agora, mas sim pode ter uma confrontação com um professor que se torna difícil. Mas se você como estudante é respeituoso, mostra o amor de Deus e é firme na sua convicção, pode confiar, pode acreditar que o Espírito Santo vai ajudar a não perder a fé e ao mesmo tempo a sair para adelante. Nós aí, que fala disso, especialmente no caso dos agnósticos e ateus, em nossa experiência, quase todos não são ateus por convicção de ideologia, são ateus porque algum problema aconteceu na sua vida. Oraram por uma mãe com câncer e não sanou. Pediram por uma salvação do pai e o pai foi bêbado e golpeava a mãe. E então perderam a fé em Deus. E às vezes nessa confrontação que parece que o estudante está perdendo, o Espírito Santo está trabalhando e dá uma oportunidade para um giro. Amém. Lembrei do texto de 1 Pedro aqui, 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? Amém. Eu esqueci de falar disso, assim, me dá permisso? Sim. Estudantes, é importante que estudemos a palavra, que compreenda a palavra. Eu recomendo muito esse simples livro que se chama De Deus Não Está Morto, está em português, pode conseguir, mas ele dá 9 argumentos muito claros da filosofia e da ciência e da história de por que acreditamos em Deus. Não é um livro basado na simplesmente fé, sino que tem lógica. E quando respondemos com lógica, a outra pessoa pode ficar chateado, mas no coração dele, sabe, ele está falando com lógica, está falando com ciência, com história. Então, é bom, como a palavra diz em 1 Pedro, sempre estar preparado para dar razão da fé que está em nós. Amém. Queria só agregar uma coisa a isso, Ficre, que é o aspecto da autoridade que vem também pelo bom testemunho. E aí, quando eu falo de bom testemunho, eu estou dizendo assim, até mesmo aquilo que se refere à dedicação, ao estudo, às notas na faculdade, porque assim, o direito de ser ouvido aumenta quando você tem um bom testemunho, quando você é respeitoso, quando você é educado, quando você é respeitoso, mas quando você também tem um resultado na disciplina que você está ali estudando, dedicado, aplicado, é claro que isso abre mais portas também no que diz respeito a um diálogo com um professor, com uma autoridade dentro da universidade, né? Porque você é um excelente aluno. Amém. A dinâmica da vida universitária, ela não é só no prédio da faculdade. Ela tem uma dinâmica que vai além do prédio. Então, tem uma pergunta que tem a ver com isso. Como estudantes, devemos aceitar convites para festas com bebidas, cigarros, músicas do mundo, para não deixar perder o contato com as pessoas e criar intimidade para pregar o evangelho, sem se perder no meio deles? Como podemos fazer isso da melhor forma? Né? Ele está falando um pouco da dinâmica além das aulas, da dinâmica social que acontece nas faculdades, das festas, da música, do cigarro, da bebida, como ele pode estar nesses ambientes, deve estar nesses ambientes, o que fazer? Vou deixar o pastor da igreja responder isso. Vou responder com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Né? As suas folhas nunca vão secar e elas
vão criar raízes. Eu vou dizer o seguinte, eu passei 4 anos numa universidade fazendo economia. E claro, você cria vínculos, relacionamentos dentro da universidade, esse é o objetivo mesmo, de passa 4 anos com uma turma, você vai criando relacionamentos. Mas por causa desse ensino e desse princípio, eu entendi que eu precisava encontrar ambientes e lugares que não ferissem aquilo que eu cria. Eu não estava na melhor estação na minha vida quando entrei na faculdade. Na verdade, eu estava numa estação até complicada. Mas o Senhor me alcançou no primeiro ano da faculdade de volta. E foi o primeiro semestre, na verdade. Então, eu voltei, enraizei minha vida. Eu já tinha uma fundação espiritual pela família, pela igreja. Mas, então, a minha maneira de viver na faculdade foi encontrar... socialmente falando, situações que não me colocassem exposto a riscos mesmos de tentação, pecado, portas abertas. Então eu encontrava caminhos que fossem neutros, né? E a minha oração naquele tempo era mesmo, Deus, me faz uma influência aqui dentro, me faz. E a mamãe até agora estava lembrando do Darlan. Eu tinha uma moto e eu fui orando ali dentro da minha turma para poder evangelizar, e uma das pessoas que primeiro Deus me deu foi o Darlan. Darlan amava motos, e então nós começamos a conversar e descobri que ele era ateu. Então, meu caminho de encontro, eu creio que esse seja assim, um bom conselho, é encontrar pontos de conexão com outros jovens, mas que guarde você de situações que vão te expor, e você encontrar por esses caminhos realmente de pontos de interesse, oportunidades. E foi eu comecei a marcar sábado de manhã, saí às 5 horas da manhã com o Darlan de moto para a gente fazer trilha, para a gente passear, fazer coisas, e foi nascendo uma amizade. E aí o Darlan logo descobriu que eu era um discípulo de Jesus, e ele falou assim, essa frase para mim: olha, Tess, eu estou gostando muito de você, mas não vamos combinar uma coisa. A gente não fala nem de futebol, porque você é flamenguista e eu sou corintiano, e de religião, porque eu sou ateu e você é um cristão. E eu falei, tá tudo bem, Darlan, nenhum problema. Aí continuamos, e aí lá em casa compartilhei isso com os meus pais, e o que eu fiz? Preparamos lá em casa o ambiente para ele ir para lá para casa, como ele gostava de futebol. Então foi, cara, vem domingo lá para casa, almoça com a gente e a gente fica para o jogo à tarde e vê o jogo. Só que lembra que eu tinha que ir para o culto logo depois, né? Então ele vinha, almoçava lá em casa, ficava para o jogo, e depois a gente, quando terminava o jogo, já ia falando assim, a gente tem que sair rápido da lâmpada. Só que na hora do almoço, a gente orava juntos. Eu lembro bem que ele foi criando um ambiente lá em casa de adoção do meu pai e da minha mãe por ele, e a gente orava, e de vez em quando eu abria os olhos assim, levemente, para ver o Darlan. Mas será que ele está orando? E o Darlan estava assim, ó. Como quem dizia, meu Deus, tem que aguentar esse negócio aqui. Mas o tempo passou, e eu fui contando para o Darlan o meu testemunho. Gente, lembro bem de um dia que a gente saiu para um lugar maravilhoso, de criação de natureza. Eu só falei essa frase para o Darlan. Darlan, tem que ter alguém muito grande e poderoso, infinitamente maior que eu e você, para ter criado esse negócio lindo. Olha para isso, cara, olha que coisa linda. Bom, Tess, tu quer entrar nesse assunto mesmo? Ele estava entendendo o que eu estava dizendo. Mas ele vinha com as teorias loucas dele lá, né? Para resumir o assunto, ele foi tão amado lá em casa, tão amado. Chegou um dia que ele chegou estranho lá em casa, com a roupa estranha. E quando deu 6h30, a gente terminando o jogo, falei, Darlan, eu posso ir junto hoje? Aí eu olhei, e para onde, Darlan? Para onde você quer ir, Darlan? Quero ir lá nesse lugar que você vai todo domingo, cara, que eu venho aqui. E foi. Primeiro culto que ele foi, meu pai estava pregando.
E meu pai usou uma palavra, gente, uma palavra que para nós é um termo, né, comum dentro do meio evangélico, que quando você, né, partir dessa vida, você vai gozar no céu com o Senhor. Quando usou a palavra gozar, esse homem, o meu amigo Darlan, gozar no meio da igreja, porque a cabeça dele pensou em outra coisa. Essa era a cabeça do Darlan. Eu fiquei aqui, meu Deus do céu, queria me enfiar embaixo do banco. Mas é o risco de você andar com esse tipo de gente, glória a Deus. Mas ninguém falou nada, nem olhou para o lado. Então ele ficou à vontade. Depois ele começou a voltar, se converteu. Foi discipulado, batizado. Um ateu que só foi amado e ouviu o Evangelho e viu o Evangelho. Amém, glória a Deus. 100% de acordo. A palavra é muito clara quando fala de fugir da tentação. Não podemos negociar com isso. E sempre há outras oportunidades que não é pecado, que não é tentação, outras atividades onde os estudantes podem participar. E às vezes, ao princípio, os companheiros, os amigos dizem, ele é cristão e fazem bullying, verdade? Mas no coração dele tem um respeito a um jovem que vive o que fala, que tem uma excelência moral. Ele pode atacar por fora, mas por dentro tem um respeito. E chegará sempre um momento que esses amigos estão em problema. E a quem vão buscar? Aquele jovem. Aquele jovem. E a história de José, né? A história de José nos mostra que tem tentações que você não enfrenta. Tem tentações que você precisa fugir. Fugir mesmo. Amém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Amém. A palavra já nos orienta sobre isso. Alguns dados sobre universidade no Rio Grande do Sul. A gente tem 21 universidades hoje no estado. E algumas boas faculdades. A URGS hoje tem aproximadamente entre 30 e 34 mil alunos inscritos. Se a gente for pegar a estatística do Rio Grande do Sul, não sei se é a mais atualizada, mas ela diz que cerca de 40 cidades, no máximo, tem mais do que 30 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Então, uma faculdade como a URGS, uma universidade como a URGS, ela é um campo missionário maior do que muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul. E, por vezes, nós temos essa intencionalidade de alcançar um município, e, com certeza, nós queremos estar lá também como igreja, mas o campo missionário tem um município dentro da nossa cidade, tem uma cultura própria, uma moeda própria, um jeito de ser dentro daquela universidade que precisa ser alcançado por um missionário também, né? A PUC tem aproximadamente 40 mil. Michel e a galera do Vale dos Sinos, uma informação que talvez vocês já saibam, a Fevale tem 13 mil, mais ou menos, alunos, e a Unicinos 17 mil. Então, ali também tem 30 mil alunos na região do Vale dos Sinos. Por que eu estou falando isso, pastor Ficre? Porque nós temos um sonho e nós temos orado para que, como igreja, a gente possa ter uma célula em cada universidade desse estado do Rio Grande do Sul. Amém, irmãos? Amém. Amém. Como começar uma célula, um pequeno grupo, na minha faculdade, se eu sou o único cristão e estou sozinho lá? Excelente pergunta. Estou pensando porque é um caso não muito comum. Normalmente tem mais de um cristão. Sim. Então, orar e tentar conhecer outros cristãos. Na universidade, o que nós falamos é diferente que fora. Fora, cada igreja tem que, verdade, ter seu próprio estilo. Mas na universidade é zona de guerra. Se eu encontro outro cristão, vamos orar junto, vamos apoiar-nos uns aos outros. Não importa de que igreja é, porque somos guerreiros de Jesus dentro da universidade, né? Então, normalmente, especialmente aqui,
acho que Brasil e toda a América do Sul vai encontrar outro cristão. A ideia é como encontrar eles e como começar junto. Mas no caso que não há ninguém, que sou eu e não tem mais nenhum, o profeta foi Elias ou Eliseu? Foi Elias, verdade? Que pensou que estava sozinho e Deus falou: não, tem 7.000 outras pessoas, só que você não conhecia ele. Sempre Deus tem mais pessoas que nós pensamos. Mas se sou o único, eu convidaria, oraria e convidaria outros 2 jovens que não são estudantes na universidade, mas jovens da idade estudantil. Vem comigo, vamos a começar a ler a Bíblia junto na área onde está o café ou a comida, onde estão os jovens jogando. Vamos juntar-nos aí, começar a orar e compartilhar a palavra. Não são estudantes, pero parece. Funciona. Ok. Claro, en nuestro ministerio, en Every Nation, nosotros treinamos y levantamos misionarios para trabalhar tempo completo dentro da universidade. Eles pegam seu próprio apoiadores para trabalhar 8 horas, 5 a 6 dias na semana dentro da universidade. E o trabalho desse missionário, homem ou mulher, é começar a compartilhar com os jovens, com estudantes e ganhar 1, 2, 3, treinar esses para começar su próprio célula ou grupo de vida, e os estudantes começam a alcançar outro. No caso de nossa igreja, temos uma missionária, o nome dela é Heather. Ela treinou minha filha e outros 2 a alcançar. Uma vez que são treinados, equipados, elas se afastam e deixam os jovens. Eles lideram seu próprio grupo e ela começa a alcançar outro. Então, nossa estratégia como Ministério Every Nation é ter não solo os universitários, mas ter missionários treinados, que temos uma escola para preparar eles e enviamos dentro da universidade. Ficam 40, 50 horas por semana trabalhando, e a assinatura dele não só é alcançar e treinar dentro da universidade, sino que domingo traem para a igreja. E a igreja adota esses jovens, adota esses estudantes, ama eles, ora por eles e les envia segunda-feira de volta para sua classe para seguir o processo. Então, é nossa estratégia, né? Amém. A faculdade é um lugar realmente extraordinário. É um lugar de bênçãos e ao mesmo tempo um lugar de desafios. Nos últimos anos, muitos ídolos têm invadido a faculdade. Ídolos que têm ganhado o coração dos jovens. Se nós fôssemos hoje Paulo, entrássemos na faculdade, encontraríamos como ele em Atenas vários ídolos levantados na faculdade. Mas tem um em particular que se tem levantado com bastante força, que é o ídolo da política. Baseado nisso, né, temos uma pergunta para vocês dois, e esta seria a última pergunta que nós temos para vocês, né? Como alcançar o coração de um jovem que é militante político? Como podemos alcançar o coração dele para Jesus, sendo que ele já tem um ídolo no seu coração e milita por esse ídolo? Essa é uma situação frequente nas universidades. Normalmente é um ídolo político associado com uma ideologia oposta ao cristianismo. Mas nada é oposto ao amor de Deus. Em todas essas situações, nós encontramos que o amor verdadeiro, aceitar, respeitar a pessoa, não a sua ideologia, abre seu coração e eles vêm para o conhecimento de Jesus. Mas nós somos claros do princípio o que acreditamos.
não quero causar conflito, mas nós ensinamos o que a Bíblia ensina. Então, na classe de fundamentos, nós hemos tenido estudantes levantar e sair, porque ensinamos que Deus criou um homem e uma mulher para ser um casal. Nada mais. Não há outra opção. E essa ideologia está muito atacada nas universidades. Mas a forma que nós apresentamos, com firmeza, mas com muito amor. Há pessoas que não gostam disso, mas eles voltam pelo amor. Voltam por como nós abraçamos ele. Mas nunca estamos dispostos a negociar a verdade da palavra de Deus. Porque não é negociável para nós. Amém. Eu fiquei pensando que vocês deixaram a melhor pergunta para o final mesmo. Raul, em concordância com o Ficre, eu diria o seguinte: as pessoas resistem realmente ideias, mas as pessoas não resistem ao amor. Eu acredito que a porta aberta para a desconstrução de ídolos, de ideologias, vai ser sempre a arma do amor. Mas, por outro lado, eu diria que, indo para a parte teológica, o aspecto da idolatria, na verdade, está ligado, estaria ligado, está ligado a uma mentira, né? A uma mentira. Ao mesmo tempo, há uma realidade espiritual. A realidade espiritual é que nós nascemos em pecado, concebidos em pecados, e nós estamos então separados de Deus, e nós ansiamos o encontro com Ele. E o diabo então vai apresentar as várias formas de preencher esse lugar. E os ídolos são nada mais, nada menos do que o engodo do inimigo. É o que a Bíblia vai chamar de Jeremias 2,13 lá, os poços rachados, né? Em que vão beber aquela água, mas não vão estar saciados. Mas, por isso a importância da igreja. A importância da igreja é apresentar o verdadeiro Deus, a verdadeira mensagem, o Evangelho. E por trás disso, crer mesmo, e aí vem o aspecto da guerra espiritual, de que essa coisa, ela precisa ser desconstruída mesmo sob o efeito da oração. Porque nós não temos poder para desfazer esse engano, essa mentira do falso Deus, da idolatria, das ideologias. Mas nós sabemos que o amor e a mensagem e o poder do Espírito sobre a oração, no aspecto da oração, acho que isso tudo de mãos dadas fará com que toda mentira, todo engano seja destituído pela manifestação da glória e do encontro desse com o Senhor Jesus. É o que eu creio. Amém. Que o Senhor nos dê amor, nos dê graça e verdade. O suficiente, né? Porque os tempos que estamos vivendo não são fáceis. Mas o Senhor também nos deu um espírito de conquista. Tem algo que a ideologia nunca vai poder te oferecer: eternidade. Ela te pode oferecer um futuro utópico, um futuro bom, bonito, agradável. Ela pode te engajar e te falar: venha lutar por esse futuro. Mas esse futuro nunca chega. Só Deus te pode oferecer eternidade. E um sábio escreveu uma vez, né? Eu coloquei no teu coração um anseio pela eternidade. Vamos orar a esse Deus da eternidade? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos entrar nas faculdades com um espírito de conquista e não de supervivência. Senhor, nos dá uma mentalidade de expansão do teu reino. Nos capacita com sabedoria, com graça e com verdade. Mas ao mesmo tempo, Pai, nos dá autoridade. Autoridade que vem do teu espírito e de uma vida congruente, onde o ser está conectado com o fazer. Pai, que a gente possa pregar dentro das faculdades
o Deus não conhecido. Amém, Pai. Nos usa como instrumento do teu amor para mostrar Cristo vivo e ressuscitado que vai voltar por cada de nós. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, a igreja fala. Amém. Uma salva de palmas para nosso Deus.